As pontes são estruturas incríveis e têm um papel fundamental na história de cidades e nações do mundo todo. Mas sem o estudo adequado sobre essas estruturas, a sua função pode ficar comprometida. Para entender o desafio que é construir pontes, vamos primeiro pensar nos prédios. Eles são estruturas que recebem um carregamento estável, com momentos de acentuação e atenuação da carga ao longo do dia. No caso das pontes, essa lógica de carregamento é diferente, já que essas estruturas recebem diariamente cargas móveis de objetos pesados como carros, ônibus, trens e caminhões. Então, na hora de projetá-las, é preciso identificar em cada seção da estrutura os pontos de colocação das cargas móveis e acidentais que chegam a valores limites dos esforços. Isso é feito por meio dos diagramas de linhas de influência. Os valores limites dos esforços que agem sobre a estrutura da viga estão relacionados aos valores máximos e mínimos do momento fletor e do esforço cortante. O momento fletor é um esforço que tende a curvar a viga, de modo que de um lado há o movimento de tração, que estica suas microestruturas internas, ao passo que do outro lado acontece a compressão das microestruturas opostas. O esforço cortante, por sua vez, exerce uma força de cisalhamento na seção transversal da viga. Para que a estrutura resista à solicitação do momento fletor e do esforço cortante, deve ser feito o cálculo das armaduras que proporcionam reforço estrutural às vigas. No caso da solicitação relacionada ao momento fletor, é calculada uma armadura longitudinal. Para a solicitação de esforço cortante, é feito o cálculo de armadura transversal. Além desses esforços, outro fator que pode afetar a capacidade portante da estrutura é a fadiga. Ela se desencadeia por meio do estresse lento, porém constante, do material estrutural, causando deformações plásticas que podem levar a fissuras e, inclusive, ao completo colapso de uma ponte. Já deu para perceber que as pontes são verdadeiras obras de arte da engenharia, certo? Por conta disso, é preciso muito estudo e dedicação para projetá-las. Então, continue aprofundando seus conhecimentos sobre esse assunto. Até mais! As pontes são estruturas incríveis e têm um papel fundamental na história de cidades e nações do mundo todo. Mas sem o estudo adequado sobre essas estruturas, a sua função pode ficar comprometida. Para entender o desafio que é construir pontes, vamos primeiro pensar nos prédios. Eles são estruturas que recebem um carregamento estável, com momentos de acentuação e atenuação da carga ao longo do dia. No caso das pontes, essa lógica de carregamento é diferente, já que essas estruturas recebem diariamente cargas móveis de objetos pesados como carros, ônibus, trens e caminhões. Então, na hora de projetá-las, é preciso identificar em cada seção da estrutura os pontos de colocação das cargas móveis e acidentais que chegam a valores limites dos esforços. Isso é feito por meio dos diagramas de linhas de influência. Os valores limites dos esforços que agem sobre a estrutura da viga estão relacionados aos valores máximos e mínimos do momento fletor e do esforço cortante. O momento fletor é um esforço que tende a curvar a viga,
de modo que de um lado há o movimento de tração, que estica suas microestruturas internas, ao passo que do outro lado acontece a compressão das microestruturas opostas. O esforço cortante, por sua vez, exerce uma força de cisalhamento na seção transversal da viga. Para que a estrutura resista à solicitação do momento fletor e do esforço cortante, deve ser feito o cálculo das armaduras que proporcionam reforço estrutural às vigas. No caso da solicitação relacionada ao momento fletor, é calculada uma armadura longitudinal. Para a solicitação de esforço cortante, é feito o cálculo de armadura transversal. Além desses esforços, outro fator que pode afetar a capacidade portante da estrutura é a fadiga. Ela se desencadeia por meio do estresse lento, porém constante, do material estrutural, causando deformações plásticas que podem levar a fissuras e, inclusive, ao completo colapso de uma ponte. Já deu para perceber que as pontes são verdadeiras obras de arte da engenharia, certo? Por conta disso, é preciso muito estudo e dedicação para projetá-las. Então, continue aprofundando seus conhecimentos sobre esse assunto. Até mais!